pessoal, espero que vocês estejam bem. Vou conversar um pouquinho sobre a mensagem central do profeta Joel, filho de Petuel, que trazida pelo Criador, claro, né, porque todos os profetas são homens apenas intermediários da mensagem do Criador, que ele abre a sua mensagem dizendo que as plantações e o sustento do povo estavam arruinados e a ameaça das nações inimigas, né, ao redor era iminente. Só que essas coisas só aconteciam quando o povo se desviava dos caminhos do Criador. Então, o Criador jamais daria recompensa como recompensa desde que o povo dele, né, tomado como prefiguração, que seria Israel, jamais daria como recompensa aos frutos da terra, se o povo estivesse no caminho, jamais ele traria destruição, né? Sempre esse abalo vem em paga, em recompensa dos desvios do povo. Sempre eram assim, né? Quando a nação obedecia às leis, ela tinha prosperidade. E aqui a prosperidade é diretamente aquilo que depende exclusivamente do Criador, né? E hoje essa ideia ela foi deturpada, né? Ela foi avacalhada, ela foi distorcida para a prosperidade em termos de dinheiro, que isso não é do Criador, conforme o Messias mesmo nos disse, né? Isso vem de César. Então, quando a gente pega uma coisa que é de César e associa a prosperidade dessa coisa romana, de César, babilônica, que é o dinheiro, e põe ela na conta do Criador, né, a gente está fazendo confusão. A gente está misturando o Criador com César, né? Porque o dinheiro ele é manipulado por homens, não pelo Criador, tá? Diferente do fruto da terra, porque a prosperidade de Israel ela sempre ela tinha significado nas colheitas de cereais da terra e das árvores frutíferas, né? E isso vem diretamente do Criador, porque isso depende diretamente do Criador fazer germinar as sementes e dele, apenas ele, mandar chuva dos céus, né? Então isso o homem não pode interferir. Então a prosperidade de Israel era disso que se tratava, né? Isso não tem nada a ver com dinheiro. É claro que o dinheiro servia como moeda de troca, já existia, mas a prosperidade, a raiz da prosperidade eram os frutos da terra, né? É essa prosperidade que era aberta ou fechada, né, pelo Criador de acordo com o comportamento do povo em relação às leis dele, né? Então, se a gente lê as escrituras, a gente vai perceber que era sempre esse eterno vai e vem, né? Esse eterno sobe e desce, ou seja, quando a nação obedecia às leis dele e estava de acordo com a Torá, a nação tinha prosperidade, né? E quando o povo se desviava, incluindo os sacerdotes, né? Aí vinham as ameaças e vinham inclusive os cativeiros, né? Como aconteceu tanto com a casa de Judá como com a casa de o reino do norte, né? Que seria os samaritanos. Então, o profeta aqui relata uma grande devastação na terra causada pelos gafanhotos. Ele bota 4 tipos de gafanhotos aqui, incluindo um que ele chamou de devorador, que depois vai acabar fazendo link com tem o destruidor também, né, que é o link com o Apocalipse, mas devorador, esses aqui todos fazem links com outros profetas. Se eu não me engano foi Abacuque ou foi Naum que falou no destruidor, né, enviado pelo Altíssimo, e o devorador está lá em Malaquias, naquela passagem lá que
que os da religião fazem muito confusão, exatamente interpretando ele como se fosse o espírito do adversário devorando o dinheiro que as pessoas têm, né? Isso é confusão completa, total, do início ao fim. Porque qualquer um lendo o livro de Malaquias vai perceber que ele estava falando de colheitas, e o devorador é esse aqui, é um dos gafanhotos, né? Um dos tipos de gafanhoto, de locusta, que a gente tem sobre a terra e que causavam dano de alguma maneira sobre as plantações, sobre as colheitas, né? E a plantação, uma vez danificada, ela comprometia a colheita e comprometia os alimentos do povo, ou seja, as localidades elas poderiam ficar sem as colheitas e, por consequência, passarem fome, terem escassez de alimentos por causa da ação desses bichos aqui, né? Só que a ação deles também era controlada, claro, pelo Criador, certo? Então tinha lá o cortador, o voador, o devorador e o destruidor. Mas depois ele já faz um paralelo de que a Terra seria atacada por uma nação poderosa e inumerável, com dentes de leão e queixadas de leoa. Existem dois paralelos aqui, então. O paralelo da colheita física propriamente dita, sendo destruída por animais físicos como gafanhotos, e depois que a terra, o país, seria atacado por uma nação poderosa e inumerável. Então é uma nação de homens, tá? Inumerável, poderosa. Então esses dois paralelos eles andam juntos, né? Depois mais adiante aqui ele vai dizer que o povo grande e numeroso espalhado sobre os montes, ou seja, cercando, né, a nação de Israel, como se cerca um arraial de guerra, ele tinha aparência como a de cavalos. Então a figura de homens, de exércitos humanos, né, se aparentarem como cavalos, causando o mesmo dano de que os gafanhotos causam na colheita, na plantação, elas vão andar sempre juntos. E se a gente sobrepor essas duas imagens, a gente vai ter cavalos como gafanhotos, ou gafanhotos como cavalos, né? Essas duas imagens sobrepostas, né? E aí é a partir daqui que a gente pode começar a entender aquelas figuras que estão no Apocalipse, lá por exemplo, de cavalos com aspecto de gafanhotos, né? Veja que aqui está tratando da mesma ideia, então, que é a ideia dos invasores, né, das nações, dos adversários, dos inimigos, do povo do Criador, vindo para causar mal, né? O profeta diz que a vinha estava assolada, né? A vinha sempre é uma figura de Jerusalém e dos bagos de uva das videiras, né? Que devem ser tratadas pelo agricultor, né, com ramos enxertados e outros ramos podados, né. Só que nesse caso aqui a vinha ela estava completamente assolada, ou seja, ela já não, todo mundo já estava desconectado da raiz, porque o agricultor, lembra que o agricultor é o pai, conforme o Messias nos falou nas parábolas, né. O agricultor tinha permitido que a vinha fosse assolada, né, que os seus ramos fossem destruídos, entendeu? A figueira sem casca, bom, a figueira é símbolo de Israel como um todo, porque ela produz os figos que são os piedosos, né? Isso a gente, dentro das aulas da criação, a gente pode conversar mais adiante sobre isso também. Então, se a figueira está sem casca, obviamente ela não tendo a casca, ela vai secar. O que acontece com a árvore quando ela se tira a casca dela do caule? Ela seca, né? Desprotege a seiva dela e por consequência ela seca. A figueira tendo secado e não produzido nenhum fruto é exatamente o mesmo sinal que o Messias fez quando ele veio. Vocês lembram lá, né, dele ter procurado, ele estava com fome e procurou um fruto nela que seja para saciar a fome, ele não achou nenhum figo sequer. E imediatamente ele disse então à árvore profeticamente que não nasça nenhum fruto mais de ti. E imediatamente a figueira secou. Veja que a figueira ficar sem casca tem o mesmo efeito, porque qualquer árvore sem casca acaba secando a árvore e matando ela.
o trigo está destruído, né? O trigo e a cevada são as colheitas daquilo que se faz o pão, né? As espigas, a shibolet, que é tanto a espiga de trigo como a de cevada, né? Elas estavam destruídas, elas estavam abafadas, né? A honra ao nome do pai, que é a espiga de trigo, né? Isso aí já estava em falta, vamos dizer assim. É por isso que o trigo físico, os campos de trigo físico dos quais se fazem o pão, estavam destruídos, estavam nesse estágio, tá? O mosto secar, o mosto é aquele caldo de uvas frescas recém-espremidas, né? O mosto também se aplica à cevada e a outras colheitas também, né? Na verdade, o mosto ele é um líquido rico em açúcares, né? De, de colheitas recém-espremidas, né? Que na verdade o mosto é um pré-vinho, já que ele é rico em açúcares, né? Ele tá disposto à fermentação, né? Já que fermentação é a transformação de açúcares em álcool, né? Então, por exemplo, as uvas recém-espremidas, né, geram esse caldo aqui que é o mosto, rico em açúcar por causa do que é o açúcar da fruta, né? E é o mosto, a partir do mosto, né, que se faz o vinho pela fermentação, né? Aí aquele açúcar todo dessa mistura aqui vai fermentar, vai virar álcool, e aí a gente tem o estágio próximo, que seria o vinho. Mas aqui está dizendo que o mosto secou, ou seja, aquilo que serviria dentro da lei. Aqui a gente está na altura dos profetas, então os profetas ainda estavam dentro da lei mosaica, tá? A lei que é aqueles arquétipos físicos que serviam apenas como aio, né? Então o vinho colhido lá dentro dessas, espiritualmente, né, dentro da lei ainda, que era apenas um aio, era apenas um tutor, né, ele era o vinho antigo, o vinho da aliança antiga, né, e portanto ele estava seco, né, o pré-vinho ele estava seco, ou seja, a colheita do vinho que representaria a aliança do Criador lá atrás por meio da lei, né, a colheita desse vinho, ela estava sendo secada, vamos dizer assim, impedida na raiz, porque o mosto é apenas a raiz do vinho, é um estágio anterior ao vinho. Se tu não tem o mosto estava seco, muito menos tu terá o vinho, né? O vinho da aliança que o Criador naquela altura fez com o povo por meio da lei. E o azeite em falta, né? O azeite é o óleo da unção, é o óleo do entendimento, né? Representa o entendimento derramado sobre a cabeça das pessoas, né? Claro que isso aqui era uma alegoria física, né? Hoje a gente sabe que o entendimento ele é intangível, né? Ele é representado pelo fogo. Mas tendo o azeite estando em falta, certamente pelo dano nas plantações de oliva, certo? Oliveira, que é outra árvore também símbolo dessas coisas espirituais que haviam em Israel. Como as oliveiras estavam danificadas, então o azeite já estava em falta também, tá? Ou seja, o povo estava sem o espírito, sem o entendimento das coisas dele, tá? A colheita do campo pereceu, as árvores se secaram, né? Esse era o fruto, era o cenário que estava acontecendo com a permissão do Criador, por causa dos erros deles, tá? O mantimento estava cortado do povo, o mantimento. E, por consequência, os armazéns estavam arruinados porque faltavam os cereais, o trigo e a cevada, em especial, tá? Os armazéns aqui é a figura da casa do tesouro, que depois os mesmos bêbados, né, bêbados com o vinho da Babilônia, os mesmos chamaram de casa do tesouro, dando a entender que era dinheiro. Mais uma vez, não tem nada de dinheiro nas coisas da herança do Criador. Não tem nada de dinheiro. O que foi chamado depois de casa do tesouro, dando a entender que eram moedas, eram bens monetários, né? Na verdade, eram os armazéns nos quais eram estocados, eram armazéns, eram silos, nos quais eram estocados os cereais. Aqui o profeta Joel, no primeiro capítulo, ele está dizendo isso, ele está dando a entender isso.
E esses cereais que eram estocados e que os sacerdotes tinham a obrigação de estocar, eles serviriam para alimento dos mais necessitados, daqueles que eram desamparados pela sociedade da época, principalmente viúvas, órfãos e os estrangeiros que estavam perambulando por Israel e não estavam em dificuldades, né? E aí o Criador inclusive ordenou que se fizessem isso, se ajudasse também os estrangeiros, porque eles mesmos, o povo de Israel, foram peregrinos e estrangeiros dentro do Egito, né? Então os armazéns são isso, tá? A casa do tesouro aqui representa apenas isso. O silo, o estoque de alimentos, cereais em especial, que serviriam também para dar provimento, para dar mantimento àqueles mais necessitados, de maneira que ninguém passasse fome na casa do Criador, tá? Que é Israel. E aí depois o profeta começou a falar do dia do Altíssimo que estava vindo, né? Como todos eles falaram, como de praxe, né? A missão principal deles é falar sobre o dia do juízo, né? E que já estava perto, ele já viria. Portanto, os povos se aprontassem, né? Que as pessoas se aprontassem se preparando para isso. Depois aí o capítulo 2 ele abre dizendo que estava espalhado sobre os montes esse povo grande e numeroso. Aqui agora ele muda, ele traz a segunda figura dessa ameaça. Lá no primeiro capítulo ele diz que a ameaça era os gafanhotos na colheita. E aqui ele traz a segunda figura dessa ameaça como os povos, as nações ao redor da terra, atacando Israel com a permissão do Criador, né? E disse que a aparência deles desta vez aqui, primeiro ele tratou de gafanhotos nas plantações, né? E agora que ele diz que a ameaça desses povos era como a de cavalos, a aparência dele é como de cavalos. Mas vejam que a figura aqui é a mesma, tá? É a mesma figura que ele está usando. Ou seja, o povo do Criador se desvia das leis e, por consequência, o Criador entrega eles nas mãos dos adversários. Tá? Diante desse povo grande e numeroso, a terra se abala, os céus tremem, o sol e a lua se escurecem. Aonde que a gente lembra dessa figura aqui? O sol e a lua se escurecerem. É a figura do Apocalipse, certo? É a figura da tribulação máxima, né? No auge da agonia de Jacó, certo? A potência do céu serem abaladas, o céu e a lua escurecerem e as estrelas retirarem o seu esplendor, né? Lá no Apocalipse a gente tem figura de que as estrelas deixam de brilhar e caem, né? A terça parte delas caem sobre a terra, né? O Altíssimo levanta a voz diante do seu exército, poderoso para executar as suas ordens, né? Na verdade, todos os exércitos de nações inimigas, que são os Goim, né? Os gentios, quando eles se levantam contra Israel e têm vitória, na verdade todos eles são marionetes manipulados pelo próprio Altíssimo como um instrumento de juízo. Isso os profetas deixam bem claro, tá? Isso são apenas marionetes que o próprio Criador conduz como instrumento de juízo ao povo dele, porque como pai que ele é, né, ele permite o castigo no filho justamente pelo zelo dele, ou seja, ele zela e protege e castiga todos aqueles que ele ama. Ele faz isso justamente por amor, né? E aí depois ele, no segundo capítulo, ali no trecho do 12 ao 27, o Criador chama o povo a se arrepender. Como todos os profetas sempre trouxeram essa mensagem, né? Se arrepender, ou seja, a mensagem dos profetas sempre foi de arrependimento, conclamando o povo a arrependimento. E se o chamado é sempre arrependimento, significa que ele está conectado com uma mensagem de erro, uma mensagem de denúncia de erros que eles estavam praticando. E, portanto, como essa mensagem sempre vem nesse tom de que eles estavam errados e precisavam se arrepender, essa mensagem era sempre mal vista, ela era sempre uma mensagem dura. Por isso que os homens do Criador sempre foram perseguidos e mortos sempre pelos mesmos, né? Por aqueles que
que gostavam muito de magia, de mensagens boas, né, de pensamento positivo, né, eles queriam só mensagens positivas, né, que afagassem o ego e a vaidade deles, né? E no entanto, todos os homens do Criador, Joel era um deles, eles sempre vinham apenas com o dedo em riste, denunciando as práticas erradas do povo e exigindo, exortando eles que se arrependessem. A mensagem era sempre essa, era sempre uma mensagem negativa, tá? Ou seja, que era difícil, ela vinha a aparência dela era sempre dura, né? Por isso que os homens que se diziam representantes do Criador, ou seja, os religiosos, a raça de víboras, eles sempre conflitavam, batiam de frente com os profetas do Criador e levando eles à morte, perseguindo eles, tá? E aí, então, mais uma vez aqui está Joel também dizendo, convocando o povo a se arrepender, com pranto, choro e jejuns. Mas qual jejum? O Criador dizia, rasgando o coração deles e não as vestes, né? Lembram que quando o povo ele aplicava um jejum, ele ficava sem comer, ele se privava de alimentos físicos, tá? Durante um tempo, rasgava as próprias vestes, que é o ato do queriá, né? Que a gente já conversou sobre, e aí vestia pano de saco e jogava cinzas sobre sua cabeça, né? Eles faziam todas aquelas alegorias físicas. E aí o Criador, mais uma vez, está dizendo aqui que para que ele se arrependesse e executasse o jejum, né? O jejum que ele quer, que é rasgar o coração, né? Rasgando o coração, ou seja, se humilhando em entendimento, reconhecendo os erros em entendimento. Isso é rasgar o coração, e não as vestes, né? Que rasgar a própria veste não contribui para o Criador, né? Isso não significa nada para ele. O que deveria ser rasgado é o coração, é a humilhação e o reconhecimento dos erros dentro do seu entendimento, no fundo da sua alma, né? Só assim é que ele se compadeceria, né? E então o Criador se compadece, e aí ele restitui tudo que foi destruído e remove as ameaças. Aí sim, conforme aconteceu várias e várias vezes ao longo dos séculos, na aliança que ele fez com esse povo aqui, o povo de Israel, certo? O povo se arrependia, mas não é se arrepender ficando sem comer alimento físico, não. Se arrependia de fato e de verdade, em espírito e em verdade, rasgando o próprio coração. Aí ele se compadeceria, como ele sempre se compadeceu, ele sempre teve pena, piedade do povo, e aí ele restitui aquilo que foi destruído e remove as ameaças. Ó, as duas figuras. Restituir o que foi destruído é restituir as colheitas do campo que foram destruídas pelos gafanhotos, tá? E remover as ameaças são as ameaças dos povos, ou seja, remover as ameaças dos povos adversários, dos povos vizinhos, que eram as nações, tá? Ele removeria essas ameaças de volta de Israel, como muitas vezes ele fez, né? Quantas vezes os filisteus, os midianitas, os gregos, os egípcios, né? Todos os povos circunvizinhos ali, eles ameaçando Israel, e aí o Criador foi lá e removeu essas ameaças, né? No caso, deu vitória ao povo de Israel contra esses povos que os ameaçavam, né? Ó, veja que mais uma vez ele resgatou as duas figuras que são símbolos de uma mesma situação. Ou seja, o povo se desviava das leis e, por consequência, ele era entregue a essas ameaças pelo próprio Criador. O Criador é que permitia isso. Ó, ele resgatou. Então, essas duas figuras andam de mãos dadas, tá? O gafanhoto ameaçando a colheita e os povos com com aparência de cavalos, os povos vizinhos como cavalos, ameaçando o povo de Israel, essas duas figuras sempre andam de mãos dadas, tá? Elas são dois símbolos distintos de uma mesma intercorrência, tá? E isso aqui ajuda, nos facilita a gente entender aquelas figuras que estavam lá no Apocalipse, né? Do porquê que cavalos tinham aparência de gafanhotos, tá? Depois do arrependimento do povo, antes do grande dia do juízo dele, o Altíssimo derramaria o seu espírito
sobre toda a carne. Veja que primeiro vem o arrependimento. E o arrependimento é a saída do Egito, que é a primeira lâmpada da menorá, certo? Depois disso, antes do grande dia, o grande dia é a festa de trombetas, né, que é a quinta festa. Antes disso, o Criador derramaria de seu espírito, do seu entendimento sobre toda a carne. Muitos profetizariam e teriam visões. O derramamento do espírito é a quarta festa. Então aqui ele está colocando exatamente a quarta festa, que é a festa das semanas, que é o Shavuot, né? Que depois foi chamado de Pentecostes. Ele está botando a quarta festa antes da quinta. A quinta é o dia de trombetas, né? A quinta seria o grande dia do juízo do Criador, mas ele colocou depois do arrependimento do povo. O arrependimento do povo é o primeiro passo, que é a Páscoa, sair do Egito, certo? Então aqui veja que a gente tem uma figura de ordenação da própria menorá, tá? Dos próprios 7 compromissos que ele nos exige que cumpramos, né? Acendendo uma por uma das chamas da menorá, para que aquela alegoria lá dentro do santo, né, do lugar santo, no Mishkan, no tabernáculo, ela seja cumprida, né? Que as 7 lâmpadas da menorá deveriam estar acesas, tá? E era a obrigação do sacerdote mantê-las acesas, todas as 7, tá? E um parênteses aqui também, o fato do Criador derramar seu Espírito sobre toda a carne significa que ele vai deixar o entendimento dele acessível a todo e qualquer alma. De maneira nenhuma aqui está dizendo que todos os seres humanos têm o Espírito dele. Não. Basta a gente entender a ideia da aspersão, por exemplo, né? Basta a gente entender a ideia da porta estreita e a porta larga, por exemplo, certo? Ou seja, significa que agora, pelas chuvas que o Criador derramou, tanto a temporã quanto a serôdia, o espírito dele está acessível a toda a carne. Acessível. Mas é claro que os que vão buscar, vão se arrepender e vão buscar, eles terão acesso. Mas a gente sabe, muito claro pelas Escrituras, que nem todos buscarão. E, portanto, nem todos terão o Espírito do Criador nele. Agora, o Espírito ele está acessível a todos. Mas isso não significa que todos buscarão ele. Basta a gente ver nos nossos dias, olhar para o lado, né? Para ver que uma grande porcentagem, uma grande parcela das pessoas não tem o Espírito dele. Mas não tem justamente porque não buscam, né? Não é porque ele nega o Espírito, não. É porque não buscam. Conforme o Messias disse também que todo aquele que bater na porta vai ser aberta, né? A porta vai ser aberta para ele. E todo aquele que buscar vai achar. Mas a pessoa precisa buscar. E a pessoa precisa bater na porta. É isso que está sendo dito aqui. Senão a gente, assim, ó, não existe. A gente não tem visto as pessoas fazerem atentados absurdos contra o próximo, ainda nos dias de hoje, de matar o seu semelhante, de roubar o seu semelhante. A gente não tem visto isso? Pois é, e como a gente vai dizer então que essas pessoas têm o Espírito do Criador, já que o Espírito foi derramado para todo mundo? Como que a gente vai entender que todas as carnes hoje, elas têm o Espírito do Criador? Como que a gente vai entender isso? Não, de maneira nenhuma, né? O Espírito foi derramado sobre toda a carne no sentido de que ele está acessível a todos agora, todos. Não existe mais acepção, aliás, nunca existiu, né? A acepção de povo nenhum. Todos agora podem ter acesso, mas, né, só vai ter o Espírito aquele sobre qual fez a Páscoa e se arrependeu, né? Por isso que a chuva é assim, né? Os pingos, elas não caem sobre 100% da superfície da terra. Elas caem, os pingos de chuva, elas caem em alguns pontos, né? A aspersão é a mesma ideia, né? Que o sangue ele cobre, né? Ele é respingado, ele é borrifado apenas. Portanto, ele vai cobrir apenas um percentual menor da superfície daquele utensílio que foi borrifado, tá? Essa é uma ideia que a gente já conversou bastante, né? E justamente por esse derramamento do Espírito dele sobre os homens, né? Muitos profetizarão, terão visões, haverá sinais no céu e na terra da parte do Altíssimo, né?
A gente lembra daquele sinal, por exemplo, de 23 de setembro de 2017, né, que foi um sinal no céu, mas que era apenas visível e compreensível pelo entendimento, né? Apenas pelo entendimento, certo? Até porque o Sol ofuscava o sinal aquele de Apocalipse 12, que eu pretendo conversar um pouco mais sobre ele também, logo posteriormente. Então, aqueles sinais, por exemplo, é um exemplo. Aquele sinal que houve é um exemplo, né? Foi um sinal no céu e que o Espírito dele nos permitiu identificar. O Espírito que ele derramou, certo? Isso é uma profecia. Isso não deixa de ser uma profecia, né? E aí há de ser que todo aquele que invocar o nome, o caráter do Altíssimo será salvo. O nome do Altíssimo, né? Lembrando que a gente já tem, mesmo com esse período de tempo que o nome veio com força, período relativamente curto de tempo, né? A gente já tem pessoas aí, tá, invocando esse nome aqui, o nome de Yahweh, né? O Criador, invocando o nome e já blasfemando dele, né? Então veja que aqui não se trata de invocar o nome, não se trata de fazer apenas usar o aparelho fonético e proclamar esse nome aqui. Não se trata apenas disso, tá? Invocar o nome significa reconhecer o caráter do Altíssimo, que tem nos sido revelado pelo Espírito dele com força agora nos últimos dias, né? Então, e isso aqui, né, reconhecer o nome, em hipótese alguma, tem a ver com o que tem sido feito com o deus grego dentro das religiões, tá? Em hipótese alguma tem a ver com isso. Pelo contrário, a invocação ao deus grego vem disso aqui agora, ó, que é o terceiro capítulo do profeta Joel. No terceiro capítulo do profeta Joel, o Altíssimo está dizendo que congregará as nações para lhes dar a paga, o salário, a recompensa, as nações, os goim, os adversários, tá? Sobre tudo o que fizeram ao seu povo, ou seja, Israel, a herança, o povo da herança dele. Porque assim como as nações levaram o ouro, a prata e os tesouros do Criador para botarem nos templos deles, né, e venderam a herança aos filhos dos gregos, assim também lhe sucederá, ou seja, o Altíssimo vai devolver aos gregos que roubaram a herança, tá? E na verdade aqui não dá nem para dizer que roubaram, né? Porque na verdade os próprios de Israel da carne venderam, entregaram, permitiram se corromper, né? E aí os gregos foram os que compraram, né? Assim como isso aí aconteceu, o Criador também vai devolver na mesma moeda para esses povos todos aqui, né? Capitaneados pelos gregos, claro, porque naquela altura ali do profeta Joel, a nação, o império dominante, a cultura dominante, como símbolo máximo de afronta ao Criador, eram os gregos, né? Os filhos de Yavã, os gregos, certo? O que são o ouro, a prata e os tesouros do Criador? Será que o Criador está preocupado com utensílios de metais preciosos físicos, né, que foram pilhados e roubados, né, do templo dele, da casa dele, e foram botados como despojos, como elementos de roubo, dentro dos templos dos adversários das nações, ou seja, dos gregos, né? Isso significa a herança dele sendo roubada, certo? A herança é uma coisa que se dá a filhos, certo? Então, portanto, aqui nós temos uma figura de filhos do Criador sendo roubados como tesouro, como ouro, como prata, e sendo carregados para os templos dos adversários, dos gregos, dos filhos dos gregos, né? Então a figura que a gente tem, e era isso que o Criador se indignou e disse que daria paga para eles, daria o salário, daria a recompensa para eles por conta dessas coisas, né? A figura que a gente tem é exatamente essa aqui, ó, que eu espero que vocês consigam estar enxergando, tá? Os tesouros do Criador são as pessoas. Quando ele diz que o ouro, a prata é dele, é disso aqui que ele está se referindo. Ou seja, as pessoas, os vasos, né, revestidos do conhecimento das coisas dele, porque o conhecimento das leis dele é que é o ouro e que é a prata.
E quando a gente tem lá atrás na figura física todos os utensílios usados no templo deveriam ser revestidos desse jeito, né? Revestido com metais preciosos, como prata e como ouro, significam os vasos, as pessoas revestidas do conhecimento das coisas dele. Isso é que são os tesouros, a herança de Israel. E essa herança tem sido sequestrada, tá? Tem sido pilhada. Esses tesouros do templo têm sido colocados nos templos deles, das nações, dos pagãos, né, os filhos dos gregos, porque o Criador, né, o soberano dos hebreus, não habita em templo feito por mãos de homens. E se esse templo que está aqui na figura, apenas para ilustrar, ele foi feito por mãos de homens, e é claro que foi, certo? Foram homens que levantaram essa alvenaria aqui, significa que o Deus que está habitando aqui dentro não é o Criador, é outro. É o Zeus da Grécia, certo? É o Deus dos filhos dos gregos. Aqui está um templo dos filhos dos gregos. E esse templo aqui tem servido como armazém, vamos dizer assim, do verdadeiro tesouro do Criador, que são as pessoas, né? Então veja que o fato de pessoas de Israel, né, que são como vasos de ouro e de prata diante do Criador, estarem sendo pilhados, roubados, e estarem adornando, enfeitando o templo dos gregos, isso aqui é que tem indignado o Criador, e o Criador, conforme a promessa aqui dada pelo profeta Joel, o Criador mesmo vai reunir as nações justamente para aplicar a justiça, para aplicar a punição em cima deles sobre essas coisas que eles fizeram durante esses séculos todos, tá? Ou seja, o Criador vai vir recompensar, vai vir se vingar disso que foi feito e que está sendo feito ainda nos nossos dias, nos dias de hoje, tá? Ele vai se vingar do filho dos gregos. Entendam o que eu estou falando. Ele vai se vingar dos filhos dos gregos por terem feito isso ao longo de todos esses séculos, tá? Ele não só vai recuperar os tesouros dele, tá? Ele vai tirando os tesouros daqui de dentro. Não é o que já tem sido feito, né? Não é isso que a gente já tem acompanhado. Ó, os tesouros dele estão saindo de dentro desses lugares aqui. Ele mesmo está tirando de volta. Ele mesmo está tirando de volta os tesouros dele, está recuperando os tesouros dele. Ele mesmo, em pessoa, o Criador, tá? Tirando de dentro dos templos dos gregos, que pilharam, que roubaram, tá? Ele mesmo está recuperando e depois ele vai reunir todos os responsáveis por isso aqui e vai lhe dar a paga, o salário, entendeu? A vingança do Criador naquele grande dia, tá? Como um elemento, uma estratégia de artilharia na guerra, vamos dizer assim, né? Quanto mais reunidos a tropa inimiga tiver, melhor, porque ela pode ser abatida com mais facilidade, né? Isso é uma tática militar usada na nossa criação, e veja que o interessante, e a gente já conversou um pouco sobre isso também, né? Veja que o Criador terá a mesma estratégia, né? Porque, e mais uma vez aqui está sendo reforçado o ponto de Apocalipse, tá? Quando as nações seriam reunidas, elas estariam agregadas, congregadas, né? Todas no mesmo intento para se reunir e guerrear contra o Altíssimo, né? Então veja que o abatimento deles então se dará de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, justamente porque eles estarão todos congregados no mesmo ponto, né? E porque o Altíssimo mesmo se assentará no vale de Josafá, aqui foi uma figura física usada, né, para julgá-los. Ou seja, o que é o julgar? É dar a paga, a recompensa. Isso é a justiça, isso é o julgamento, tá? E aí Israel será restaurada, claro. Israel verdadeira, ela estará livre e recuperada de ter sido despojada, de ter sido roubada pelos filhos dos gregos, né? Finalmente Israel estará restaurada. E aí ele encerra
profeta Joel encerra as mensagens dele colocando como povos e nações inimigas de Israel, ou seja, ele citou aqui nominalmente figuras que representam esses aqui, ó, os adversários, as nações que representam os povos cuja aparência é semelhante a cavalos, né? Aqueles que representam os gafanhotos da plantação, né? A ele os adversários, ou seja, ele listou nominalmente aqui, chamando de o exército do norte, lembrando que os profetas e está dito no Apocalipse também que do norte viria a destruição, certo? Então ele nomeia como exército do norte Tiro e Sidom, que são filisteus, né? Os filhos dos gregos aqui, o Egito, ele usou a figura do Egito também, tá? Então, portanto, o Egito, figurativamente, é a mesma coisa dos filhos dos gregos, e é a mesma coisa que os filisteus, e é a mesma coisa que o exército do norte, tá? E também Edom, que são os filhos de Esaú, né? Quem é Edom? Os filhos de Esaú são aqueles que têm a primogenitura na carne, como filhos de Jacó barra Israel, certo? Aqueles que se dizem primogênitos na carne e não abriram mão da herança e não querem admitir isso, esses são Esaú, certo? Porque Esaú fez exatamente isso. Ele era primogênito na carne de Jacó, Israel, e ele abriu a mão. Não, desculpa, eu me confundi. É o primogênito de Isaac, claro, né? Esaú seria aquele que abriu mão justamente para Israel, para Jacó barra Israel, né? É a primogenitura de Isaac. Então o que Esaú fez? Esaú exatamente, ele era o primogênito de Isaac e abriu mão dessa condição porque quis, tá? Deixando bem claro, porque quis para Jacó barra Israel. Então quem é Esaú? Esaú é aquele que quer se colocar no lugar de Israel. Ele vendeu a primogenitura dele, vendeu a herança e depois se arrependeu e não quer admitir que vendeu. Ele não quer abrir mão dessa herança. Mano. Exatamente como que o que a Israel física fez para os gregos, né? Por isso que o profeta usou a figura de Esaú aqui, né? Então veja que agora botando o português bem claro, tá? Aquela Israel física que está lá no Oriente Médio, que se dizem judeus físicos, tá? Eles são como Esaú. Por quê? Porque eles tinham a primogenitura do contato com a herança do Criador, tá? E conforme o Messias denunciou eles, dizendo que eles tinham a chave, não entravam e também estavam atrapalhando aqueles que queriam de entrar, tá? Eles são como os filhos de Esaú, na verdade, porque eles venderam, eles abriram mão da primogenitura deles para pessoas mais novas, que somos nós, tá? O irmão mais novo, que na história lá era exatamente Jacó barra Israel, certo? E depois eles se arrependeram e não querem de jeito nenhum admitir que eles perderam a herança. Eles não querem admitir. Então veja que os filhos de Esaú, Edom, são os que estão lá até hoje no Oriente Médio, achando que eles estão ainda como primogênitos, tá? Achando que eles estão com a herança, tá? O Egito é a figura da religião, da servidão espiritual, né? Esses também foram nomeados por Joel como figura das nações inimigas, tá? Como figura dos gafanhotos, o Egito, né? E os filhos dos gregos, não precisa nem dizer, né? Nós estamos aí todos, em cada esquina que a gente tem um templo dedicado a Zeus, tá? O deus máximo dos gregos, que é apenas uma adoração de estrangeiros, não é uma adoração da Israel verdadeira, tá? Todos esses aqui têm roubado, têm pilhado os tesouros verdadeiros do Criador, tá? Que ele comparou a ouro e a prata. Eles têm pilhado os tesouros verdadeiros do Criador e botado nos templos deles. E é isso aqui que o profeta está dizendo que o Criador se vingaria. É um termo forte, mas é um termo real, tá? É exatamente isso que vai acontecer. O Criador vai executar vingança sobre isso aqui que tem acontecido, tá? Sobre todos esses povos aqui, que depois o profeta nomeou eles, tá? Lá no final do seu livro, o Criador vai executar a vingança contra esses povos aqui,
tá? Que hoje a gente tem que identificar espiritualmente onde eles estão, tá? De maneira que os verdadeiros tesouros deles serão libertados dessa profanação aqui, e aí Israel será de uma vez por todas restaurada, né? Livre de quem os pilhou, de quem os roubou.